eu quero dar um testemunho aqui. A única certeza que nós temos dessa vida é que um dia nós a deixaremos. O que é ver a morte de perto? Que sensação é essa? A quem nos recorremos, prezado Cezinha de Madureira? Num primeiro momento, com toda certeza, a maioria pensa em Deus. Num segundo plano, respeitosamente, aqui na Terra, são os profissionais de saúde. Eu já tive 2 encontros com a morte. Não sou médico. O primeiro encontro, idos de 1978. Um soldado cai de umas cordas, falsa baiana, dentro de uma lagoa. O soldado era o soldado Celso, mais conhecido como Celso Negão. E, obviamente, eu estava preparado para o pior. Sabia que a qualquer momento poderia acontecer um problema com aqueles soldados que acreditavam em nós, oficiais de praças. Quando o Negão Celso caiu dentro da lagoa, eu já estava com a gandola desabotoada e o cadarço do meu coturno frouxo. Acredito que em 10 segundos, talvez menos, saltei dentro d'água apenas com a calça de instrução. Naquele tempo, Tarcísio, eu me lembrava do nosso tempo da Academia Militar das Agulhas Negras, onde, fim de semana, uma das atividades minhas, além de jogar uma pelada, era fazer 50 metros na piscina, em apneia e sem pé de pato. Eu tinha um preparo físico excepcional. Eu era atleta das Forças Armadas de pentatlo militar. Mas, entre a teoria e a prática, há uma distância muito grande. Graças a Deus, estava preparado. A segunda vez que desci, no fundo da lagoa, a procurar o Celso, uma lagoa que tinha de 2,5 metros a 3 metros no máximo de profundidade, água doce, turva e o fundo lodoso. A segunda vez, consegui encontrar o Negão Celso. Mas tinha preparado o meu plano como proceder, porque sabia que ia ser agarrado. Graças a Deus, acredito que não fiquei mais que 30 segundos dentro d'água, consegui sair com o Negão Celso. E eu tenho em meu peito aqui uma medalha do nosso Exército Brasileiro. É conhecida, é a nossa medalha do pacificador com palma, que é ofertada para quem realmente arrisca a sua vida pela vida de terceiros. Acredito que em todos nós, humanos, esse sentimento está presente. Obviamente, a iniciativa de tomar uma adesão como essa depende de momento. Eu não posso exigir uma pessoa com idade ou sem o preparo que eu tinha fazer o que eu fiz. Mas tive essa oportunidade. Mas senti a morte de perto. Os calafrios e temores vieram depois disso. Um outro momento, também vi a morte de perto. Idos, meia dúzia de setembro de 2018. Comigo lá também o Marcelo Álvaro Antônio, entre outras pessoas. Praça Halfed, Juiz de Fora. Saí de um carro que era escoltado pela Polícia Federal, e eu tinha o maior efetivo da Polícia Federal ao meu lado, por ser o candidato, naquele momento, que o maior risco corria. E no meio da multidão, eu até havia falado momentos antes que seria a última vez que ia enfrentar a multidão daquela maneira, porque estava num crescente a possibilidade de ser eleito e outros interesses deveriam ser levados em conta. Uma das raras vezes
que eu procurei o meu colete e não achei. Na hora, usei aquele linguajar, quem está do meu lado conhece. Vamos embora. Não vou deixar de enfrentar o povo, no bom sentido, por falta de um colete. O pior aconteceu. Senti um soco na boca do estômago. Jamais poderia imaginar que fosse uma facada. Eu estava consciente. Falavam comigo e eu dizia que havia levado um soco na boca do estômago, semelhante a uma bola de futebol de salão, que já levei muitas nas minhas peladas. Fui, obviamente, perdendo os sentidos. Graças à equipe da Polícia Federal que estava comigo, porque nenhuma segurança é infalível, mas graças ao planejamento da Polícia Federal, eles tinham traçado uma rota ao hospital mais próximo. No caso, a Santa Casa de Juiz de Fora. Lembro quando cheguei na Santa Casa, estava consciente ainda, vi um monte de gente de branco do meu lado, começaram a cortar a minha roupa, e eu ouvi algo parecido como, vamos operar ou vamos cortar. A decisão daquele momento salvou a minha vida. Um médico, nós sabemos disso, ele tem que decidir. Porque se demorar muito para atuar, o paciente pode ir embora. A indecisão, obviamente, tiraria a minha vida. A decisão poderia salvá-la. E lá, entre estes da equipe, o doutor Borsato, aqui presente. Obrigado, doutor Borsato. Num segundo momento, também importante, a faca, a lâmina, passou a menos de 1 centímetro das veias cava e mesentérica. Confesso, sou formado em educação física, mas não tenho conhecimento com profundidade. O que um ferimento nessas veias pode ocorrer? Certamente a morte. Um segundo milagre. Logicamente, na Santa Casa, perdi os sentidos. Só fui acordar entrando num avião. E com a batida da maca, nas laterais do mesmo, olho na frente, uma pessoa que não tinha a menor ideia quem era. Eu não sabia onde estava. E ela conversava comigo e tentava me acalmar. Fui para São Paulo. Do aeroporto até o hospital, fui conduzido pelo helicóptero da nossa gloriosa Polícia Militar de São Paulo. Chegando ao hospital, tomei conhecimento quem é que estava no voo comigo. E uma das passagens mais importantes com ele, eu comecei a conhecê-lo, comecei a admirá-lo, foi 6 dias depois. Eu estava começando a me recuperar, começando a ter noção do que estava acontecendo e fui levado para fazer exames. E na maca ainda, depois dos exames, olhei para o lado, o doutor Macedo falou uma coisa que me abalou. Vamos ter que operá-lo. Eu estava começando a recuperar,
Falei, vou voltar a tudo aquilo, sonda nosogástrica, entre outras coisas. E quando ele falou, vamos ter que operá-lo, alguém falou, quando? Ele disse, agora. Foi a segunda grande cirurgia que eu fiz. Cortando um pedaço do intestino, continuando o trabalho de remendar o intestino, dada as várias perfurações. Mas ali, o doutor Macedo, aqui presente, continuou o trabalho de salvar uma vida que ele talvez não esperasse, viesse a ser o chefe da nação. O que fica disso tudo? Uma passagem bíblica que eu quero resumi-la. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Isso marca a gente, faz a gente ter coragem para decidir questões que interessam a 210 milhões de brasileiros. Hoje, eu me considero o médico da liberdade no Brasil. O que a nossa nação passa, os interesses internos e externos no destino dessa pátria, faz com que, além dos deveres diários que tenho para com a nação, eu tenho que pensar nessas pessoas que desejam a cadeira do poder por ambição, bem como, Paulo Guedes, o interesse de outras nações. Afinal de contas, nós somos a segurança alimentar para muitas nações. E aí vem também uma parte de uma canção conhecida por todos. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Quando assumi a presidência, entreguei na mão de Deus a minha vida. Tudo farei, prezado Braga Neto, para garantir, com todo respeito aos médicos, um bem mais sagrado que a própria vida, que é a nossa liberdade. A vocês todos, médicos, em especial os doutores Macedo e Borsato, gratidão. Devo muito a vocês dois. A vocês dois pesa também a responsabilidade dos destinos dessa pátria. E a mim, creio, sou suspeito para falar sobre possíveis virtudes, mas tenho a certeza que a humildade está acima de tudo. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde pela dedicação que vocês têm, por uma vida difícil que tem, porque vocês não têm hora para absolutamente nada, mas vocês nos confortam. E a certeza, um dia todos nós estaremos no paraíso. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a agraciar as seguintes autoridades: Michele Bolsonaro,
Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. General Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. E na classe de grande oficial da Ordem do Mérito Médico, os seguintes agraciados: Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, médico cirurgião do Hospital Vila Nova Star. E, por fim, Dr. Luiz Henrique Silva Borsato, médico cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Eu quero dar um testemunho aqui. A única certeza que nós temos dessa vida é que um dia nós a deixaremos. O que é ver a morte de perto? Que sensação é essa? A quem nos recorremos, prezado Cezinha de Madureira? Num primeiro momento, com toda certeza, a maioria pensa em Deus. Num segundo plano, respeitosamente, aqui na Terra, são os profissionais de saúde. Eu já tive 2 encontros com a morte. Não sou médico. O primeiro encontro, idos de 1978. Um soldado cai de umas cordas, falsa baiana, dentro de uma lagoa. O soldado era o soldado Celso, mais conhecido como Celso Negão. E, obviamente, eu estava preparado para o pior. Sabia que a qualquer momento poderia acontecer um problema com aqueles soldados que acreditavam em nós, oficiais de praças. Quando o Negão Celso caiu dentro da lagoa, eu já estava com a gandola desabotoada e o cadarço do meu coturno frouxo. Acredito que em 10 segundos, talvez menos, saltei dentro d'água apenas com a calça de instrução. Naquele tempo, Tarcísio, eu me lembrava do nosso tempo da Academia Militar das Agulhas Negras, onde, fim de semana, uma das atividades minhas, além de jogar uma pelada, era fazer 50 metros na piscina, em apneia e sem pé de pato. Eu tinha um preparo físico excepcional. Eu era atleta das Forças Armadas de pentatlo militar. Mas, entre a teoria e a prática, há uma distância muito grande. Graças a Deus, estava preparado. A segunda vez que desci, no fundo da lagoa, a procurar o Celso, uma lagoa que tinha de 2,5 metros a 3 metros no máximo de profundidade, água doce, turva e o fundo lodoso. A segunda vez, consegui encontrar o Negão Celso. Mas tinha preparado o meu plano como proceder, porque sabia que ia ser agarrado.
Graças a Deus, acredito que não fiquei mais que 30 segundos dentro d'água, consegui sair com o Negão Celso. E eu tenho em meu peito aqui uma medalha do nosso Exército Brasileiro. É conhecida, é a nossa medalha do pacificador com palma, que é ofertada para quem realmente arrisca a sua vida pela vida de terceiros. Acredito que em todos nós, humanos, esse sentimento está presente. Obviamente, a iniciativa de tomar uma adesão como essa depende de momento. Eu não posso exigir uma pessoa com idade ou sem o preparo que eu tinha fazer o que eu fiz. Mas tive essa oportunidade. Mas senti a morte de perto. Os calafrios e temores vieram depois disso. Um outro momento, também vi a morte de perto. Idos, meia dúzia de setembro de 2018. Comigo lá também o Marcelo Álvaro Antônio, entre outras pessoas. Praça Halfed, Juiz de Fora. Saí de um carro que era escoltado pela Polícia Federal. E eu tinha o maior efetivo da Polícia Federal ao meu lado, por ser o candidato, naquele momento, que o maior risco corria. E no meio da multidão, eu até havia falado momentos antes que seria a última vez que ia enfrentar a multidão daquela maneira, porque estava num crescente a possibilidade de ser eleito e outros interesses deveriam ser levados em conta. Uma das raras vezes que eu procurei o meu colete e não achei. Na hora, usei aquele linguajar, quem está do meu lado conhece. Vamos embora. Não vou deixar de enfrentar o povo, no bom sentido, por falta de um colete. O pior aconteceu. Senti um soco na boca do estômago. Jamais poderia imaginar que fosse uma facada. Eu estava consciente. Falavam comigo e eu dizia que havia levado um soco na boca do estômago, semelhante a uma bola de futebol de salão, que já levei muitas nas minhas peladas. Fui, obviamente, perdendo os sentidos. Graças à equipe da Polícia Federal que estava comigo, porque nenhuma segurança é infalível, mas graças ao planejamento da Polícia Federal, eles tinham traçado uma rota ao hospital mais próximo. No caso, a Santa Casa de Juiz de Fora. Lembro quando cheguei na Santa Casa, estava consciente ainda, vi um monte de gente de branco do meu lado, começaram a cortar a minha roupa, e eu ouvi algo parecido como, vamos operar, ou vamos cortar. A decisão daquele momento salvou a minha vida. Um médico, nós sabemos disso, ele tem que decidir. Porque se demorar muito para atuar, o paciente pode ir embora. A indecisão, obviamente, tiraria a minha vida. A decisão poderia salvá-la. E lá, entre estes da equipe, o doutor Borsato, aqui presente. Obrigado, doutor Borsato. Num segundo momento, também importante, a faca, a lâmina, passou a menos de 1 centímetro das veias cava
e mesentérica. Confesso, sou formado em educação física, mas não tenho conhecimento com profundidade. O que um ferimento nessas veias pode ocorrer? Certamente a morte. Um segundo milagre. Logicamente, na Santa Casa, perdi os sentidos. Só fui acordar entrando num avião. E com a batida da maca, nas laterais do mesmo, olho na frente, uma pessoa que não tinha a menor ideia quem era. Eu não sabia onde estava. E ela conversava comigo e tentava me acalmar. Fui para São Paulo. Do aeroporto até o hospital, fui conduzido pelo helicóptero da nossa gloriosa Polícia Militar de São Paulo. Chegando ao hospital, tomei conhecimento quem é que estava no voo comigo. E uma das passagens mais importantes com ele, eu comecei a conhecê-lo, comecei a admirá-lo, foi 6 dias depois. Eu estava começando a me recuperar, começando a ter noção do que estava acontecendo, e fui levado para fazer exames. E na maca ainda, depois dos exames, olhei para o lado, o doutor Macedo falou uma coisa que me abalou. Vamos ter que operá-lo. Eu estava começando a recuperar, falei, vou voltar a tudo aquilo, sonda nosogástrica, entre outras coisas. E quando ele falou, vamos ter que operá-lo, alguém falou, quando? Ele disse, agora. Foi a segunda grande cirurgia que eu fiz. Cortando um pedaço do intestino, continuando o trabalho de remendar o intestino, dada as várias perfurações. Mas ali, o doutor Macedo, aqui presente, continuou o trabalho de salvar uma vida que ele talvez não esperasse, viesse a ser o chefe da nação. O que fica disso tudo? Uma passagem bíblica que eu quero resumi-la. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Isso marca a gente, faz a gente ter coragem para decidir questões que interessam a 210 milhões de brasileiros. Hoje, eu me considero o médico da liberdade no Brasil. O que a nossa nação passa, os interesses internos e externos no destino dessa pátria, faz com que, além dos deveres diários que tenho para com a nação, eu tenho que pensar nessas pessoas que desejam a cadeira do poder por ambição, bem como, Paulo Guedes, o interesse de outras nações. Afinal de contas, nós somos a segurança alimentar para muitas nações. E aí vem também uma parte de uma canção conhecida por todos. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Quando assumi a presidência, entreguei na mão de Deus a minha vida.
Tudo farei, prezado Braga Neto, para garantir, com todo respeito aos médicos, um bem mais sagrado que a própria vida, que é a nossa liberdade. A vocês todos, médicos, em especial os doutores Macedo e Borsato, gratidão. Devo muito a vocês dois. A vocês dois pesa também a responsabilidade dos destinos dessa pátria. E a mim, creio, sou suspeito para falar sobre possíveis virtudes, mas tenho a certeza que a humildade está acima de tudo. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde pela dedicação que vocês têm, por uma vida difícil que tem, porque vocês não têm hora para absolutamente nada, mas vocês nos confortam. E a certeza, um dia todos nós estaremos no paraíso. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a agraciar as seguintes autoridades: Michele Bolsonaro. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. General Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. E na classe de grande oficial da Ordem do Mérito Médico, os seguintes agraciados: Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, médico cirurgião do Hospital Vila Nova Star. E, por fim, Dr. Luiz Henrique Silva Borsato, médico cirurgião da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Eu quero dar um testemunho aqui.